pessoal, a gente vai seguindo aqui com um programa Bom para Todos, porque chegou a hora de a gente conversar com a médica sanitarista Karina Calife, ela que está toda semana aqui com a gente, participando, nos informando e também dando as suas recomendações para que a gente possa se proteger aí do coronavírus. Boa tarde, Karina, você já está por aqui nos ouvindo? Boa tarde, como vai, Nama? Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Vai bem aí dentro do possível, né, Karina? Karina, e olha só, o Brasil registra até o momento 407.775 óbitos decorrentes da Covid-19 e apesar da média móvel nos últimos 7 dias estar acima de 2.000 mortes, um número ainda bastante elevado, houve uma queda de 16% no número de óbitos em comparação à média de 14 dias passado, 14 dias atrás. Essa redução, ela tem a ver com as medidas de isolamento, Karina, adotadas no mês passado para conter a disseminação do vírus, com tudo aberto novamente, as pessoas fazendo aglomeração, inclusive indo a atos a favor do governo, contra o lockdown. A gente corre o risco de uma nova onda de disseminação do coronavírus e também de contágio e também de morte, Karina. Qual que é a sua avaliação? Não, mas sim, é bem importante entender que essa relação ela é direta, a relação do fechamento né, do distanciamento social, do aumento do isolamento, da diminuição e só as questões que têm um resultado que é imediato, que não imediato que eu digo assim, nos próximos 15 dias é o que acontece, é o que a gente tem visto nos países que conseguiram dar alguma resposta mais adequada. Então, nós conseguimos fechar um pouco mais, ainda de forma insuficiente do que deveria ser, né? Mas agora com a abertura, então a gente tem um patamar muito alto, um número muito alto por dia, não dá para a gente não esperar, infelizmente, que a gente volte a ter uma nova onda de aumento desses casos. É um patamar muito alto, né? Mais de 2.000 mortes por dia. Isso não é aceitável, então não é momento de flexibilizar. Todos os países que tiveram até em situações muito menos graves, vamos dizer assim, do que o Brasil, tiveram que fazer esse fechamento, aceleração da vacina, para poder garantir um retorno, uma diminuição sustentada, porque essa diminuição agora, com a reabertura, não será sustentada, infelizmente. Karina, agora pelo menos 9 capitais brasileiras suspenderam a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacina. As diferentes orientações dadas pelo Ministério da Saúde em relação à utilização dessas doses acabaram contribuindo com a falta de imunizantes. Em um primeiro momento, Eduardo Pazuello, quando ele era ministro, recomendou que fossem utilizados todo o quantitativo de doses. Depois ele mudou essa orientação, dizendo que os estados e municípios deveriam reservar as segundas doses. E agora, sob a gestão de Marcelo Queiroga, a recomendação é de que seja feita a reserva desses imunizantes. Como é que você vê essa falta de coordenação do governo federal e quais os riscos, né, a população corre de não tomar essa segunda dose da vacina? Então vamos lá, porque eu acho que tudo isso vem do mesmo lugar, né, Nama? Vem desse lugar de falta de uma coordenação nacional, falta de um planejamento adequado. Então, quando você. É muito tranquilo você pensar que se você tem certeza de que essa dose, ou seja, as doses já estão em produção, o IFA já chegou ao Brasil, aos laboratórios que estão produzindo essas vacinas, é interessante fazer isso de ampliar a primeira dose, porque você tem garantido que a segunda dose estará lá. Se você vai responder uma dessas perguntas negativamente, que eu não tenho certeza se o IFA estará aqui, eu não sei se eu vou ter a produção a tempo, então você precisa reservar essa segunda dose. Por quê? Porque todos os estudos clínicos feitos, todos os estudos, os ensaios clínicos, essas eficácias que a gente viu serem divulgadas na mídia, elas dizem respeito a um determinado prazo, que ele não é assim fechado, ou seja, ele tem alguma flexibilidade, mas não pode ser muito grande. Então, acho que tem duas coisas aí. O governo é totalmente culpado dessa falta de organização nacional, dessa falta de coordenação nacional, tanto no que diz respeito a essas questões que você está colocando em relação ao fechamento, ao lockdown, à flexibilização antes da hora, ou seja, a gente ficar o tempo todo nessa coisa que não tem fim, né, enquanto alguns países já conseguem pensar e vivenciar algumas situações de retomada, a gente vive, parece que num outro momento, né, da pandemia, internacionalmente falando. Então, é grave. Se fosse fácil lidar com a pandemia
isso já estaria resolvido no mundo inteiro e a gente tem visto que não está, tem lugares que estão ainda em situações muito difíceis, mas isso tem uma relação direta e tem sido comprovada por vários estudos científicos com a orientação do governo. Então, não dá para a gente dizer, toma a primeira dose todo mundo e não ter garantido a segunda, a não ser que a gente tivesse a garantia dessa chegada, aí você amplia a velocidade. Mas se você não tem, você tem que ter a garantia. Por outro lado, uma coisa que eu acho que é bacana a gente orientar quem está nos ouvindo é, se o atraso da sua vacina vai se dar por conta de 5, 10 dias, não deixe de tomar a segunda dose da vacina. Não perdeu a validade essa dose da vacina. Para diminuir os níveis de eficácia, ela passa. Então, foram feitos estudos com vários prazos, e esses prazos são os prazos em que você teve melhor resposta imunogênica, mas não significa que não tem resposta. Claro que a depender de como isso vai se dar, a gente vai precisar, são estudos que têm que ser feitos, mas não deixem de tomar. Eu tenho recebido muitas mensagens na AMA de pessoas que me perguntam, olha, vou perder a eficácia, vai atrasar, foi reagendada a minha vacina para daqui a 10 dias, não deixem de fazer, 10 dias não há diferença assim tão... É absurdo a gente estar vivendo isso, mas essa diferença não justifica que você não vá tomar a segunda dose da sua vacina. Vá tomar, independente desse prazo, todas as pessoas têm que se manter, além da vacinação, com todos os cuidados, porque a vacinação, a eficácia de nenhum é 100%. Então, é uma junção de coisas. Faz a vacina, mantém distanciamento possível, faz o uso de máscara, higiene das mãos, enfim, tudo aquilo que a gente já tem repetido, mas é o que tem resolvido e melhorado a situação dos países do mundo. Recomendação aqui, Karina. Agora, Karina, teve início na semana passada a CPI da Covid. Nessa semana, a expectativa aí com os depoimentos dos ex-ministros da Saúde no governo Bolsonaro, o Luiz Henrique Mandetta, o Nelson Teich, o Eduardo Pazuello, devem depor para a comissão, para os membros da comissão. Qual que é a sua expectativa? Como que você tem acompanhado, primeiro, a CPI da Covid? Qual que é a sua expectativa com os trabalhos que estão sendo realizados pela comissão? Bom, primeiro que eu acho que a CPI da Covid vem em excelente momento, já poderia até ter começado antes, mas isso é muito importante para o nosso país, porque ele vai olhar a responsabilização, né, do governo e das pessoas que deveriam estar cuidando dos munícipes, dos brasileiros, das pessoas que vivem nos estados, da melhor forma possível. E essa coordenação nacional, ela deveria acontecer de várias formas, tanto do ponto de vista de comunicação, como do ponto de vista de organização, distribuição de EPI, de respiradores, de medicação, e também no Programa Nacional de Imunização, deixando mais claro, e não para cada lugar fazer a sua orientação de um jeito diferente, a prioridades, a comorbidades e tudo mais. Então, isso é muito, muito importante. Foi um governo que diversas vezes e de várias formas se colocou num lugar, Nama, de uma certa negação da importância, ou seja, não fez a testagem, o rastreamento adequado que estava sendo feito no restante do mundo e que deveria ser feito, perdemos testes, kits, enfim, vocês acompanharam isso na imprensa. Não fez a orientação da importância do distanciamento social, do não aglomerar, da utilização de máscaras, tudo isso são informações contrárias que fazem muito mal à nossa população, ela fica em dúvida, ela não sabe exatamente o que é que aquilo deve ser feito, não colocou o recurso necessário quando deveria, Nama. Então, tiveram vários bilhões que deixaram de ser utilizados o ano passado. Entre as várias possibilidades de uso desses recursos estava a compra de vacinas. Vacinas como a vacina da Pfizer, que a gente podia ter uma quantidade muito maior e já está com outra aceleração. O nosso governo negou. Compra de vacina em número maior dos insumos e das vacinas importadas da própria Coronavac, vindo da Sinovac, da Moderna, da Janssen, enfim, de todos os que fizeram esses testes aqui no Brasil. Só que eu acho que tem uma coisa importante para a gente colocar, né, Nama? A gente está ouvindo hoje o Mandetta e o Nelson Teich e amanhã o Pazuello. Esses dois, eu fico sempre pensando nisso, né? Um ministro da Saúde que compôs com um governo desse também deve estar um pouco preocupado, viu? Deveria, um pouco não, muito preocupado, porque em que pese que o Mandetta conseguiu, quando aconteceu a pandemia, a tentar responder a isso, existem várias coisas anteriores. Ele compactuou com o golpe contra a presidenta Dilma, e isso foi uma coisa que trouxe vários problemas. Ele foi favorável à diminuição de recursos para o SUS, né? Então, na emenda constitucional, que a gente chama a PEC da morte, que tirou
quase 20% dos recursos, congelou 20% dos recursos no SUS, refez a política de atenção básica, de atenção primária, tirando recurso de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, SUS fragilizado, um SUS sem recurso, ele não podia responder de outra forma. É claro que existem diferenças no compromisso e naquilo que foi feito, mas a gente não pode esquecer que a política pública, a organização em nome do SUS, a gente tem que defender o SUS porque é nosso patrimônio. E os ministros que não fizeram isso da melhor forma também têm aí seu pedaço de contribuição a isso. Então, eu espero que a gente consiga apurar com a fala desses 3 ministros. Aí o do Pazuello foi realmente lamentável, porque o tempo inteiro ele foi e voltou nas orientações, ele tomava a decisão de compra de vacina, o presidente mandava ele desfazer, ele desfazia. Então, a falta de compromisso, de entendimento, de conhecimento com o que é a saúde pública, o que é a necessidade de resposta tecnicamente articulada com as outras ações, como outras em relação ao auxílio emergencial. Então, eu espero que essa CPI consiga avaliar o que está sendo feito e desfazer, ampliar ações mais adequadas para nosso enfrentamento à pandemia no Brasil, senão a gente ainda vai passar por isso durante muito tempo. Se a gente continuar com uma condução catastrófica, desastrosa, pífia e com uma intencionalidade que esse governo teve. Eu acho que isso está sendo comprovado em vários estudos que a gente tem feito na área da saúde, que não foi só pífio o enfrentamento da pandemia pelo governo, mas houve uma intencionalidade de contaminação da população, e isso é irresponsável, nós perdemos muitas vidas nesse sentido. Agora, Karina, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e da Universidade de Washington, também nos Estados Unidos, aponta que a Covid-19 pode aumentar em 20 vezes o risco de morte em mulheres grávidas. Desde o início da pandemia, o Brasil registrou 960 mortes de grávidas ou mulheres que acabaram de dar à luz diagnosticadas com a Covid-19. Recentemente, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, o Rafael Medeiros, ele recomendou às mulheres adiarem a gravidez enquanto durar aí o período de pico da pandemia do coronavírus no Brasil. Na sua avaliação, Karina, o que explica essa letalidade tão alta entre as mulheres gestantes? Karina, consegue me ouvir? Acho que a conexão da Karina Calife, médica sanitarista, travou, caiu. Ela já estava com a conexão ali um pouco estável. Vamos ver se a gente consegue retomar, né, essa conexão, mas enquanto... Voltou. Oi, não. Karina, já consegue nos ouvir? Estou ouvindo bem. Estava instável, né? Não sei por quê. Estava instável. Então... Até falei aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, quem está acompanhando a gente pela rádio, que estava instável, mas eu estava falando sobre esses números, né? São 960 números já de mortes de mulheres grávidas, né, por conta da Covid-19, em decorrência da Covid. Na sua avaliação, o que explica essa letalidade tão alta entre as mulheres? A gente tem uns 5 minutinhos para encerrar, mas gostaria da sua avaliação sobre isso, Karina. Eu acho que são várias, é uma junção de várias coisas. Tem questões que são físicas da situação da gestação, que a gente teria que ter um tempo maior para eu explicar isso, né? Tanto do ponto de vista mecânico da gestação, tanto que é pior no terceiro trimestre, quando a mulher está mais grávida mesmo, assim, né? Tem um tamanho maior, e também por outras questões que são fenômenos que acontecem em mulheres gestantes. Mas, além disso, tem essa questão que é da organização da política pública também. O Brasil tem, não poderia ser assim, se fosse só a doença, a gente teria esse número de mortes, dessa letalidade que você está trazendo no mundo inteiro. Isso não acontece. O Brasil tem 80% das mortes de gestante que a gente tem no mundo, que aconteceram no mundo. Isso significa um jeito muito complicado e muitas vezes assim inadequado de cuidar da saúde integral das mulheres. Então são os piores lugares que se tem a maternidade. Muitas vezes você tem uma falta de insumo adequado, também a oferta dos leitos, né, em relação ao leito de UTI. Quando tudo piora, isso piora muito para as mulheres também. Em relação à gestante, o que é mais grave uma das questões, além da questão respiratória, é também o comprometimento de outros órgãos, como as hepatites pelo vírus, a questão de rim e tudo mais, enfim, são várias as questões. Então, é muito importante que essas mulheres elas
se cuidem, fiquem em casa. Já foi aprovado que elas não têm que ir para trabalho presencial e elas entraram agora na vacinação, o que é bem importante, porque uma das coisas mais frequentes é o parto prematuro, que é uma coisa difícil para as mulheres e para as puérperas, que têm até 42 dias pós o parto, né? E aí, tanto esse parto prematuro também é uma coisa grave para os bebês que nascem precisando, na maioria das vezes, de leitos de UTI neonatal. Então, é uma questão grave, é uma questão que também tem a ver com esse cuidado prestado às gestantes que até muito pouco tempo não estavam no grupo que deveria, por exemplo, estar fora, estar em casa como um grupo de risco muito importante. Então, também tem a ver com esse cuidado prestado nacionalmente no enfrentamento à pandemia, com a misoginia, com a falta de cuidado, com o sistema patriarcal, com várias coisas que a gente pode falar em um outro momento, porque vocês estavam falando do emprego, enquanto 14,4% dos empregos foram perdidos, 17% em relação quando a gente olha só as mulheres. Então, as mulheres ficaram sem campo de trabalho, estão se alimentando pior, têm menos acesso às consultas de pré-natal, que também é uma outra coisa que não mostra o agravamento, porque elas perdem líquido, tem ruptura prematura de membrana, várias questões que em um outro momento a gente fala melhor. Se cuidem, gestantes, assim que tiver aberta a vacinação, vão se vacinar, que é bem importante. Karina, só para a gente finalizar, tem 2 minutinhos finais aqui, mas domingo é comemorado o Dia das Mães e não é hora ainda de fazer aquele tradicional almoço de domingo, dar um abraço na mãe, tem que ter cautela, né, Karina? Exatamente, Naama, de jeito nenhum, gente. Se a gente ama as nossas mães, né? Uma coisa é você conviver com quem você já está na casa, já é teu convívio do dia a dia. Isso aí você pode manter, né? Conversa, faz um almoço, confraterniza. Fora isso, não dá para fazer almoço com pessoas que moram em casas diferentes, com famílias de núcleos familiares diferentes, mesmo que seja a mesma, né? Então, porque a cada pessoa que a gente convive, a gente está convivendo com mais 5 em média, que são as pessoas que essa pessoa convive, principalmente as mães mais velhas, mais idosas, as que não são idosas ainda, mas não tomaram a vacina, estão expostas. Não é um momento. Então, para que a gente viva um Dia das Mães bom, né, mais adequado com as nossas mães no próximo ano, a minha orientação é que fiquem em casa, continuem usando máscara, deixem para fazer confraternização e aglomeração em outros momentos, porque são exatamente nesses encontros familiares ou de amigos com pouca gente que a gente acha que eu não vou me contaminar, que a maioria das contaminações tem chegado para a gente nas unidades de saúde e nos pronto-atendimentos. E isso é uma coisa muito importante. Se cuidem, deixem o almoço com a família inteira para o próximo ano. E feliz Dia das Mães. Né? Muito obrigada, Karina. Eu agradeço demais a sua participação. Feliz Dia das Mães também. Nós vamos conversar muito sobre isso aqui, sobre gestantes, maternidade, Covid, ainda no programa Bom para Todos, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Nos falamos a semana que vem. Até segunda-feira. Até segunda. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, Naama, e todos vocês. Nós conversamos aqui com a médica sanitarista, professora Karina Calife. Pessoal, e o programa Bom para Todos vai chegando ao fim, mas antes eu quero dar um recado para vocês, porque eu vou convidar vocês a assistirem a partir de agora, aqui no canal da TVT no YouTube, o programa Os Sindicatos como Peça Central de Desenvolvimento Nacional, apresentado pelo jornalista Luiz Nassif, com participação de representantes das centrais sindicais, tá bom? Começa agora, logo após o programa Bom para Todos. E a gente chega ao final do programa. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Eu espero vocês amanhã, a partir das 3 horas da tarde, tá bom? Se cuidem. Abraços, até amanhã.